vamos se dizer que um fiscal do trabalho, que o fiscal do trabalho vá na empresa hoje e constate que você tem 5 pessoas lá não registrada, e amanhã ele retorne, ele te dá uma notificação e fala: registre-se, registre essas pessoas, e vocês não registram, no dia faltando aí, tipo no terceiro, no quarto dia, ele retornar lá, ele pode multar novamente, tá certo? Ele pode multar novamente. Então, olha que interessante, R$ 3.000 por pessoa. Mas esse valor é para todas as empresas, professor? Não, esse valor não é para todas as empresas, tá? Esse valor é para empresas de médio e grande porte. Ele não está submetido a empresas de pequeno porte ou microempresas. Com relação a empresas de pequeno porte e microempresas, o valor é R$ 800, tá certo? Vale ressaltar uma coisa muito importante que eu coloquei no material de vocês, que as anotações na CTPS possuem uma presunção relativa de veracidade. Lembra que a gente estudou nas aulas passadas, quando a gente estava falando de princípio da presunção relativa, que o fato vale mais do que estava anotado? Olha que interessante ele aparecendo na súmula 12 do TST, certo? Então, ou seja, às vezes eu escrevo ali, anoto, faço alguma anotação na carteira de trabalho do funcionário, só que aquela anotação é uma presunção relativa de veracidade. O que vai averiguar mesmo, o que vai ser levado em conta nos tribunais, o que vai ser levado em conta no nosso ordenamento jurídico é de fato o que acontecia na relação de trabalho. Por exemplo, eu posso ter um vínculo empregatício e não registrar na carteira de trabalho do funcionário. E o funcionário, por não ter uma carteira registrada, ele vai perder os seus direitos? Não, ele vai entrar com uma ação judicial contra a minha empresa, certo? Requisitando o vínculo empregatício. Depois que for reconhecido esse vínculo empregatício, que tinha lá a subordinação, a habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, ele vai requerer todas as suas benéficias, inclusive fundo de garantia, 13º, férias proporcionais, horas extras, ou seja, tudo aquilo que eu deixei de pagar, eu vou ter que pagar agora. E agora eu vou ter que pagar ainda uma multa e ainda, além dos danos materiais, danos morais, que pode ser arbitrado pelo próprio advogado da parte ou mesmo pelo juiz, tá certo? Isso é muito bom a gente ficar com isso na cabeça, tá certo? Outra coisa, professor, o que vem a ser agora para eu nunca mais saber, tirar da cabeça essa relação de chope que o senhor falou aí, que o senhor está falando? Vamos verificar agora o que é cada parte dessa relação de emprego, cada requisito dessa relação de emprego, no nosso chope, né? Mas não nessa ordem de subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Vamos começar aqui, por uma questão didática, de pessoa física, tá certo? Quem que é a pessoa física para a consolidação das leis do trabalho? A pessoa física é aquela que presta serviço e deve ser obrigatoriamente ser uma pessoa natural, ou seja, já exclui completamente as pessoas jurídicas, podendo ser o empregador, né? Tomador, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ou seja, o empregador pode ser físico ou jurídico, agora a pessoa que presta serviço só física, tá certo? O que nada altera essa relação de emprego, fato que já não se aplica na figura do empregado, tá certo? E o nosso artigo 3 da CLT, ele traz lá que prega que o empregado é toda pessoa
física. Já que a gente está falando em pessoa física, a gente tem que voltar lá na questão, na definição, no conceito de empregado, lá do artigo 3 que a gente leu no início dessa aula, né? Então, empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante a um salário, essa contraprestação. Então, pessoa física é empregado, pessoa jurídica não pode ser empregado, tá certo? Empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? Então esse é o nosso P de pessoa física. Vamos para o segundo P agora, que é a questão da pessoalidade. Esse P de pessoalidade, ele tem aquele caráter de infungibilidade no que tange a figura do empregado, né? O trabalhador, a pessoa física, não poderá se fazer substituir por outro. Se o empregador contratou você, é você que vai ter que prestar serviços, tá? É você que vai desempenhar atividade dentro da empresa do empregador. Imagine se a empresa de vocês contratam vocês e vocês falam assim, hoje eu não quero ir trabalhar, vou pedir para um amigo prestar o serviço para mim. Isso pode? Isso não pode, isso ia virar uma bagunça, né? Não tinha nem como proteger essa relação jurídica aí, né? Não tem nem como argumentar uma lei dessa, né? Então, o trabalhador, pessoa física, não pode se fazer substituir por outro. Isso é regra, né? Nos afazeres laborais, já que contratado como regra por suas características pessoais. Por quê? Porque quando vocês contratam uma pessoa pelas características pessoais daquela pessoa. Vocês estão fazendo, a entrevista para aquela pessoa, certo? Lembra da relação de cargos e salários? Eu fiz a entrevista, eu quero contratar você em detrimento de outrem. Em detrimento de outrem significa que é você, é pessoalidade, eu quero que você preste o serviço para mim, tá certo? A prestação do serviço deve se dar aí, no caso que a gente chama de intuito persona, né? Aquela seja, ou seja, pessoalidade. Só que o que os advogados gostam da palavra, né? Sempre falo para vocês que os advogados gostam de duas palavras, depende como resposta e o salvo, né? O salvo tem aqui também, instituir aí o trabalho, instituto persona, salvo autorização do empregador para que o empregado se faça substituir em situações excepcionais. Que situações excepcionais são essas? Podem ser diversas, como uma substituição por causa de uma licença maternidade. Então imaginem aí que a secretária de vocês ou o secretário de vocês vai ser pai ou vai ter filhos ou coisa do tipo. Essa pessoa ela vai ficar de licença, então você contratou essa funcionária ou esse funcionário para prestar o serviço, mas ele vai ficar impossibilitado, né, de algum tempo, né? Vamos se colocar aí no caso do pai 5 dias, no caso da mãe 5 meses e coisa do tipo. Então a gente analisa e fala assim, eu vou cobrir essa licença maternidade. Outra forma, outra exceção é quando a gente faz a cobertura de férias, né? Imaginem aí que um de vocês vai sair de férias e o trabalho de vocês e a atividade de vocês vai parar, já que as férias é uma obrigação, né, da empresa, do empregador. Conceder as férias é uma obrigação, e aí a empresa vai fechar, vai parar as atividades porque você vai sair de férias? Não, eu vou contratar alguém, tá certo, para te substituir. E aí esse instituto, né, esse requisito da pessoalidade pode ser dispensado por algum tempo, tá? Perceba, por algum tempo, não para sempre, tá?
Outra questão que a gente vai verificar agora é esse H da habitualidade, né? Essa habitualidade significa prestar um serviço de forma não eventual, né? O trabalho realizado não pode se dar de uma forma eventual, né? Vou uma vez ou outra, não. O empregado, ele deverá ter uma expectativa de retorno, né? Lembra na primeira aula que eu falei que, em regra, os contratos de trabalho que a gente celebra são por prazo indeterminado? Eu sei quando ele foi contratado, mas quando ele vai ser mandado embora, quando ele vai ser demitido, eu não sei. Por quê? Porque eu assinei na CLT dele a data que ele entrou, né? Assino, faço anotações quando ele ganha alguma gratificação ou quando eu modifico o salário dele. Agora, falar, já colocar na CLT que ele vai sair tal dia, isso eu não posso, tá certo? Esse empregado, ele tem que ter uma expectativa de retorno, só que esse retorno não exige um mínimo legal. Isso que é interessante. Para ter uma relação de emprego, eu posso ter uma relação de emprego com relação a ir uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Não tem um retorno específico de quantidade de vezes que eu tenho que prestar atividade na semana ou no mês, salvo aqui de novo, salvo nas relações de empregado doméstico, né? Que daí, para se ter um vínculo empregatício, vamos dizer que a pessoa que trabalha na casa de vocês quer reconhecer um vínculo empregatício para ganhar fundos de garantia, 13º, férias ou esse tipo de coisa, ela tem que prestar serviço no mínimo 3 vezes por semana, tá certo? Ela vai 2 vezes, tranquilo. Agora, se ela for 3 vezes, aí já dá vínculo empregatício, se ela for 3 vezes por semana, porque isso está na lei das empregadas domésticas, tá certo? Mas, quando a relação se referir à empregada doméstica, tá? A gente não utiliza a CLT, a gente vai utilizar a lei específica da empregada doméstica, tá certo? E a onerosidade, professor? A onerosidade está relacionada a que todo trabalhador, todo trabalho prestado, deverá haver uma contraprestação financeira. Por que está escrito financeira? Porque senão é escambo, né? Uma relação de troca. E a gente não está aí em 1500, né? Para ter lá, trocar pérola por espelho, né? A gente não trabalha mais assim hoje, né? Então eu presto serviço, em contraprestação eu quero uma gratificação financeira, certo? Caso contrário, estaríamos diante de um trabalho voluntário. Então, vamos dizer que vocês, por livre e espontânea vontade, vão lá no trabalho de vocês e falam assim: a partir de hoje eu não quero mais receber nenhum tipo de salário. Vocês vão rescindir o contrato, vão ter que a gente coloca dado baixa na carteira de vocês vão prestar o serviço para a empresa simplesmente porque vocês amam aquela empresa, foi um sonho de vocês trabalharem na empresa, tá certo? Logo, o que a gente tira de conclusão dessa relação de onerosidade? O contrato de trabalho é um contrato bilateral, sinalagmático, né? Bilateral, eu tenho de que forma? Eu tenho um empregador e eu tenho um empregado, tá certo? Então, esses 2 polos encontram-se em consciência para negociar se eu quero trabalhar na empresa ou não, tá certo? E aí, dentro dessa consciência, eu realizo um acordo de vontade. A empresa fala para mim quanto ela pretende me pagar, e se eu quiser trabalhar ali naquela empresa, né, se eu me sujeitar àquele valor, eu vou ser contratado, né? E aí a gente chega na onerosidade. Isso é onerosidade. Eu presto meu serviço e recebo uma contraprestação financeira, tá certo? Indo já para o nosso final, a gente vai falar sobre subordinação, certo?
Subordinação. O grande entendimento que vocês têm que ter nessa fase de subordinação é que o empregador, ele detém, entre outros poderes, o poder diretivo, tá certo? No qual poderá organizar e dirigir a prestação de serviço sobre as quais o empregado estará subordinado. É o empregador que vai dirigir, é o empregador que vai chegar para você e vai falar assim, ó, você tem que entrar na hora específica X, você vai trabalhar X horas por dia, você vai realizar essa atividade, certo? Nós somos subordinados ao empregador. O empregado é subordinado a esse empregador, né? A subordinação, ela pode ser vista de 3 formas, tá? De 3 ângulos aí vamos colocar. Primeiro, uma subordinação jurídica, depois uma subordinação econômica e depois uma subordinação técnica. Olha que interessante quando a gente for falar dessa questão de subordinação, quando a gente falou lá nas primeiras aulas para vocês, que a relação de trabalho é para equilibrar a relação entre empregado e empregador, a gente verifica que é para dirimir ou para reduzir esses gaps, esse espaço entre empregado e empregador com relação à subordinação. Então, a subordinação jurídica, ela decorre da lei, tá? Quando o empregado ele aceita ir a trabalhar para um determinado empregador, ele acaba por se subordinar às regras estipuladas desse contrato de trabalho. Certo? Então é a lei. Quando eu falo subordinação jurídica, eu como empregado me subordino às próprias leis, tanto as leis empresariais como as leis seletistas, né? Está escrito lá que eu posso fazer a hora extra, posso, se o empregador quiser, ele pode me solicitar o meu trabalho extra jornada, né? Se não é uma obrigação dele. Por quê? Porque juridicamente eu estou subordinado àquela lei e a lei que melhor se adeque ao empregador nesse caso, tá? Outra questão de subordinação que a gente detém, que a gente verifica, é a subordinação econômica, né? Nessa subordinação econômica fica clara aí a hierarquia socioeconômica do empregador, né? Aquela questão da pirâmide que a gente verifica, onde o empregador ele está no topo da pirâmide porque ele tem um valor econômico, é ele que vai colocar o valor para baixo do meu salário, é ele que vai chegar e falar assim, eu posso te pagar X, eu posso te pagar Y, se você quiser, você vai trabalhar, e aí ele vai chegar e vai falar assim, você vai ter que fazer hora extra, se você não fizer hora extra, eu vou te mandar embora, ou coisas do tipo. Então, olha que interessante essa subordinação econômica, tá certo? Outra subordinação que a gente verifica, que eu deixei no material de vocês, é a subordinação técnica. O que é essa subordinação técnica? O empregador, ele possui todo o conhecimento técnico dos meios de produção, né? Ou seja, ele que monopoliza aquele conhecimento técnico. Eu sei que alguns de vocês podem falar assim, professor, mas às vezes o empregado também sabe igual, tanto quanto o empregador, para realizar a sua atividade, e às vezes sabe até mais que o empregador. Concordo, é por isso que eu coloquei ali, o empregador, eu coloquei como observação no material de vocês, o empregador pode até ter menos subordinação técnica nessa fase, tá? Mas isso não retira a subordinação técnica do empregado, simplesmente o fato dele saber menos do que o empregado.
porque no final das contas, vamos dizer, é ele que vai falar o que vocês têm que fazer. Às vezes eu falo assim, não, a gente tem que, vamos dizer aí, trabalhando numa empresa de engenharia, né? Eu olho e falo assim para o meu chefe, né, para o meu empregador, eu falo assim, ó, tem que ser feito o projeto dessa forma, porque melhor vai atender não só a empresa como a sociedade. O empregador vai falar assim, não, mas eu quero que faça dessa forma, com esse material, né? E aí a gente vai acabar fazendo da forma com que o empregador quer que nós façamos, tá certo? Então, gente, a gente verificou hoje a questão da relação de trabalho, a relação de emprego, tá certo? A gente viu que relação de trabalho é gênero, emprego é espécie. Para ter uma relação de emprego, para ter um vínculo empregatício, eu tenho que ter subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e só pessoa física. A gente verificou os requisitos de cada um e aí a gente segue na próxima aula ao vivo falando com vocês ainda sobre essa relação de trabalho e emprego, tá certo? Para o vídeo não ficar muito amplo aí, muito cansativo. Então um beijo no coração de vocês e espero vocês nas nossas aulas ao vivo.